Temos. Peraí. Pode dar. Deu, pode. Deu, Alex. Tá. Boa tarde a todos, sejam bem-vindos. Cumprimento todos os vereadores mirins, a mesa, a plateia que se faz presente e os que nos assistem pelo Facebook do Legislativo. Cumprimento também os vereadores desta legislatura, agradecendo por esta oportunidade. Havendo quórum regimental e sob a proteção de Deus, iniciamos os trabalhos da presente sessão mirim. Solicita ao senhor primeiro secretário, vereador mirim, Eliel Borges Santana, que faça a leitura da Bíblia. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Solicita ao primeiro secretário, Eliel Borges Santana... Não, desculpa. Solicita ao senhor primeiro secretário, Eliel Borges Santana, que faça a leitura do expediente. Indicação mirim número 21 de 2019, de autoria do vereador mirim Danilo Rosalino da Silveira. Requerimento mirim número 28 de 2019, de autoria do vereador mirim Danilo Rosalino da Silveira. Terminado o expediente, passamos para o horário político. Com a palavra, o vereador mirim Eliel Borges Santana, do Colégio Unes, que dispõe de 3 minutos e meio. Declinado. Com a palavra, o vereador mirim Danilo Rosalino da Silveira, da Escola Municipal Pascoal Meller, que dispõe de 3 minutos e meio. Boa tarde a todos presentes nessa sessão. Hoje eu vim falar sobre a meningite. Meu requerimento foi sobre a meningite também, e eu vou abordar mais esse caso, porque foi uma coisa que repercutiu muito no meu bairro, principalmente. Eu vou usar o exemplo do meu irmão. O meu irmão, ele estuda na creche, e mesmo a sala que ele estudava no passado, foi que pegou duas crianças com meningite. E não é o primeiro caso de meningite também. Morreu 2 crianças esse ano, o Valentim e o Miguel. E ano passado morreu uma menina também. Tem um vizinho meu que ele é muito próximo, ele mora na frente da minha casa. A minha mãe e a minha amiga da minha mãe, elas são muito próximas. Ele também pegou meningite, ele ficou 1 mês internado, foi muito grave. E uma das coisas que eles também fizeram que eu achei bem legal foi ir em casa para olhar a casa, a vigilância sanitária e mais uma... não lembro qual foi, foram em casas e só entrava na creche as crianças que tinham uma autorização da vigilância sanitária, porque foi suspeito de a bactéria estar vindo da casa das crianças. E uma coisa, ano passado também ocorreu isso, morreu uma menina, e ano passado eles não detetizaram a escola, eles só deram um vidro de álcool para cada professora da sala, para elas limpar a sala, limpar os brinquedos, e muitos brinquedos foram até para o lixo por causa disso. E, inclusive, foi a mesma professora do ano passado. E não, a gente acha que voltou, por causa que não foi não foi muito bem limpa. Por isso chamaram de detetizador esse ano. Esse ano ficaram mais ou menos uns 4 dias com a creche fechada, porque ano passado eles limparam num dia, ficou um dia a creche fechada só e já voltou a ter aulas. E é só isso. Obrigado. Com a palavra, a vereadora mirim Maria Eduarda Félix Bica, da Escola Municipal Padre Paulo Petruzelli, que dispõe de 3 minutos e meio. Boa tarde a todos. Cumprimento a mesa diretora, aos colegas vereadores e os presentes nessa sessão. Hoje eu vou falar sobre um assunto que tem que ser muito discutido, porque ele é muito importante para o nosso futuro e para o nosso presente, e que é um assunto que tem que andar lado a lado com o tema da amostra que a gente teve aqui hoje, né, que a gente está tendo.
que é a educação. A educação no Brasil não é das melhores, e a gente sabe que não é de hoje. Um exemplo claro disso é que o Brasil, ele foi avaliado, ele foi um dos 65 países avaliado pelo PISA, que é o Programa Internacional de Avaliação dos Estudantes, em 2015, e o Brasil ficou em 53º. Esse ano também foi divulgado um ranking de qualidade de educação. Entre 40 países, o Brasil ficou avaliado em 39º. Portanto, podemos ver que o nível da educação brasileira está muito baixa. E por isso eu pergunto a todos vocês, para que vocês façam uma reflexão interna e conversem com algum educador que vocês conhecerem alguma coisa. Isso quer dizer que a educação no nosso Brasil não tem salvação? E se não tiver, o que vai ser da gente no futuro? Muito obrigada. Com a palavra, o vereador mirim Vinícius Albeiro da Silva, do Colégio Rogacionista Pio XII, que dispõe de 3 minutos e meio. Declinado. Com a palavra, a vereadora mirim Ana Paula de Souza do Livramento, do Colégio Érico Nonemaker, que dispõe de 3 minutos e meio. Ausente. Com a palavra, o vereador mirim Sueli de Souza Gomes, da Escola Municipal Augusto Pavei, que dispõe de 3 minutos e meio. Ausente. Com a palavra, a vereadora mirim Alexa de Macedo Souza, da Escola Estadual Irmã Edvirges, que dispõe de 3 minutos e meio. Boa tarde a todos e boa tarde a todas as sumidades presentes. Hoje eu vou falar novamente sobre o trabalho infantil. Uma família moradora de Mato Grosso do Sul foi condenada pela Justiça Trabalhista por exploração de trabalho infantil doméstico. O casal explorou uma garota de 13 anos por cerca de 1 ano. Segundo informações do Ministério Público, a adolescente era ameaçada, dormia sozinha em um quarto apenas com um colchão, nas mesmas dependências da casa da família. Após ficar quase 1 ano na casa, a menina foi expulsa. Uma vizinha reconheceu e ela foi encaminhada ao Conselho Tutelar, que assinou as autoridades competentes. Outro caso que também chama a atenção é o da menina Marielda de Jesus, que morava na cidade de Vigia, no litoral paraense. Com apenas 11 anos, a menina foi dada pela mãe para trabalhar como babá na casa de um casal de Belém. Tal prática é conhecida como apadrinhamento. A garota saiu de casa na promessa de ser bem cuidada, frequentar a escola e a família dela receberia uma cesta básica por mês. Mas a realidade foi outra. Marielda foi torturada e encontrada morta em 2012. Marielda nunca pôs os pés na escola. Em janeiro de 2014, uma força-tarefa formada por mais de 100 agentes da PRF, auditores do Ministério do Trabalho, juízes e promotores do Ministério Público deflagraram uma grande operação contra irregularidades em carvoaria na região de Bragança Paulista, no interior de São Paulo, que incluía trabalho infantil análogo à escravidão. Em outras 3 carvoarias investigadas, também foram encontrados 7 crianças, trabalhando na carvoaria ME, em Joanópolis. Havia 4 menores de idade entre 13 e 17 anos, quebrando, pesando e embalando carvão. Eles se encontravam cheios de pó de carvão, sem máscara e luva de proteção. O relato de uma garota de 19 anos, junto com outros 2 menores, afirmam que chegam a embalar até 2.800 sacos, de 2 a 4 quilos cada um, de carvão por dia. Eles ganham R$ 600 mensais. Mas o que é trabalho infantil? O trabalho infantil é toda forma de trabalho realizado por crianças e adolescentes abaixo da idade mínima permitida. De acordo com a legislação de cada país, no Brasil, o trabalho é proibido para quem ainda não completou 16 anos, como regra geral. Quando realizado na condição de aprendiz, conforme a Lei 10.997 de 2000, que afirma que as empresas de médio e grande porte devem contratar jovens com idade entre 14 e 24 anos como aprendizes. Se for por trabalho noturno, perigoso ou insalubre, a proibição se estende até os 18 anos incompletos. A proibição do trabalho infantil no Brasil varia de acordo com a faixa etária e o tipo de atividade a ser exercida. Até os 13 anos é totalmente proibido exercer qualquer tipo de trabalho. Entre 14 e 16 anos é permitido na condição de aprendiz. Entre 17 e 16 anos é proibida a atividade noturna.
O trabalho infantil é a grave violação dos direitos humanos, além de ser ilegal. Priva crianças e adolescentes de uma infância normal, impedindo-os não só de frequentar a escola regularmente, como também de ter uma vida saudável e desenvolver todas as suas capacidades e habilidades com o tempo. Trabalho infantil é crime e a pena de reclusão é de 2 a 4 anos, mas com uma multa. Isto é sério, por isso, se você for suspeitar de alguma criança que sofra deste abuso, contate um agente competente. Discando 100. Só assim poderemos melhorar a vida de nosso país. Muito obrigada. Com a palavra, o vereador mirim Nicolas de Bona Porton, da Escola Municipal Professor Francisco Strasberg, que dispõe de 3 minutos e meio. Declinado. Com a palavra, a vereadora mirim Sofia Ferreira Scars, do SESI, Escola, que dispõe de 3 minutos e meio. Ausente. Com a palavra, o vereador mirim Isaac Dilan Manente dos Santos, do Colégio Soletrano, que dispõe de 3 minutos e meio. Declinado. Com a palavra, a vereadora mirim Heloísa Beloli Martinello, da SATIC, que dispõe de 3 minutos e meio, mais 3 minutos e meio do vereador Cauê da Silva Rodrigues. Boa tarde a todos. Gostaria de cumprimentar todas as autoridades presentes, quem está nos acompanhando aqui e pelo Facebook. Como diz o tema da presente sessão, falarei um pouco sobre o trabalho infantil. Para falarmos sobre esse assunto, primeiro vou esclarecer uma dúvida muito comum quando se trata de trabalho infantil. Mas, afinal, o que é trabalho infantil? Com certeza vocês diriam que são trabalhos realizados por criança, pois o nome já diz, infantil. Mas, apesar do nome, é considerado trabalho infantil todo aquele praticado antes dos 18 anos. Vou explicar melhor. Então, trabalho infantil é toda forma de trabalho feita por crianças e adolescentes abaixo da idade mínima legal permitida que prejudique a saúde, os estudos e a segurança. Até 14 anos, a proibição é total, não pode trabalhar. Entre 14 e 16 anos, é aceitado apenas trabalho em condição de aprendiz. Aprendiz é um adolescente com um contrato de trabalho especial, com todos os direitos de um trabalhador. Porém, parte do seu tempo de trabalho é dedicado a um curso de aprendizagem profissional e a outra é dedicada em aprender e praticar no local de trabalho. Entre 16 e 18 anos, a permissão é parcial. São proibidas as atividades noturnas, perigosas e penosas, por prejudicar a formação intelectual, psicológica, social ou moral do adolescente. Talvez vocês nunca tenham dado muita importância, mas acho que até conheçam meninos e meninas que não podem brincar. Sabe por quê? Porque trabalham. Sim, isso mesmo. Trabalham como gente grande. Às vezes até em serviços muito pesados, que podem prejudicar a saúde. Eu peguei essas informações do encarte Aprenda a Dizer Não ao Trabalho Infantil da Secretaria Municipal de Assistência Social e Habitação. Pelos crescentes casos de trabalho infantil no Brasil em 2008, foi criado o Decreto número 6.481, de 12 de 6 de 2008, que regulamenta a Organização Internacional do Trabalho, que trata da proibição das piores formas de trabalho infantil e ação imediata para sua eliminação. Algumas das piores formas de trabalho infantil da lista TIP: direção e operação de tratores ou máquinas agrícolas, processo produtivo de fumo, algodão ou cana-de-açúcar, colheitas de cítricos, pulverização, manuseio e aplicação de agrotóxicos, extração e corte de madeiras, tecelagem, na produção de carvão vegetal, fabricação de fogos de artifício, produção, processamento ou manuseio de explosivos inflamáveis em indústrias cerâmicas. A lista TIP contém 93 atividades não permitidas para menores de 18 anos. E para finalizar, gostaria de pedir aos adultos um olhar especial para esse tema, pois sabemos que isso ainda acontece de forma velada. Mas também dizer para os meus colegas vereadores mirins e para todas as crianças e adolescentes que ajudar a lavar a louça em casa, arrumar a própria cama, arrumar seus brinquedos e outras atividades que fazem parte de uma rotina caseira não são considerados trabalho infantil. São atividades de socialização e transmissão de conhecimento. É saudável que crianças e adolescentes colaborem com suas famílias na divisão das tarefas domésticas, fortalecendo o sentimento de solidariedade e responsabilidade com os outros e com o ambiente em que vivem. Obrigada pela atenção e boa tarde a todos. Com a palavra, a vereadora mirim Érica Cadores Rodrigues, da Escola Estadual Rubens de Arruda Ramos, que dispõe de 3 minutos e meio. Ausente. Com a palavra, a vereadora mirim Lara Pavese Marques da Silva,
Paula, da SATIC, que dispõe de 3 minutos e meio. Ausente. Terminado o horário político, passamos para o grande expediente. Solicito ao primeiro secretário, Eliel Borges Santana, que faça a leitura das matérias. Indicação Mirim número 21 de 2019, de autoria do vereador Mirim Danilo Rosalino da Silveira. Assunto: fiscalização, situação das salas de aula nas creches da AFASC, no que se refere o número mínimo de crianças por sala e a ventilação adequada destes ambientes. Requerimento Mirim número 28 de 2019, da autoria do vereador Mirim Danilo Rosalino da Silveira. Assunto: requer-se à mesa, ouvido o plenário e na forma regimental, envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, solicitando que informe a esta Casa Legislativa a possibilidade de comprar urgentemente vacina Mongolococo B e Meningococo ACWY, para evitar o contágio de meningite. As crianças do CI da FASC, Bento Aníbal Maria de França, do bairro São Francisco, e da Escola Municipal Elísia Sampaio, que está ao lado, precisam ser vacinadas para evitar futuras mortes que, infelizmente, vitimaram 2 crianças semana passada. O requerimento está em discussão. Vossa Excelência... O requerimento continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, o requerimento está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Terminado o grande expediente e não havendo mais nada a tratar, encerramos os trabalhos da presente sessão, convocando os senhores vereadores mirins para a próxima sessão, que ocorrerá no dia 7 de novembro, do ano corrente, às 14h30, na Câmara Municipal de Criciúma. Boa tarde a todos.